Curve a nossa cabeça, por favor. Pai querido, ao abrir a sua palavra, abra a nossa mente, abra o nosso coração, ilumine o nosso entendimento. Senhor Deus, em nome de Jesus, através do Teu Espírito, vasculha nosso coração, este ambiente, que não haja um lugar, ó Deus, dentro desta casa, que a Sua presença não seja sentida, que não haja um coração que não seja alcançado pela graça salvadora. Fale conosco, Deus, não o que queremos, mas o que precisamos. Demonstre mais uma vez o Teu cuidado sobre este rebanho, revelando aquilo que o Senhor quer, que possamos sair daqui andando e pensando diferente. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Está diante de nós um texto onde Deus propõe uma escolha. Gostaria de compartilhar com vocês. Eu não sou muito de repetir mensagens, mas domingo passado eu estava ministrando em nossa sede e Deus falou no meu coração sobre o tema escolha, e achei tão desejoso de compartilhar com vocês essa mensagem sobre escolha. Veja a proposta que está sendo colocada por Deus aqui. Eu quero propor a vocês, é isso que Deus está dizendo. E quando eu começo a olhar, eu percebo que a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolha desde o momento que a gente acorda. A gente levanta e vem aí a decisão: que roupa colocar, se você não usa uniforme, café puro, café com leite, alguns podem ter até um cardápio muito mais apurado. Quando sair, se vai pegar o mesmo trajeto ou se vai seguir um trajeto diferente. Outros têm a oportunidade de escolher se vai de carro, se vai de moto. Mas a vida é feita de escolha, a gente faz escolha toda hora. Toda hora a gente é desafiado a fazer escolhas, e escolhas precisam ser sensatas, precisam ser escolhas que de fato traduzam aquilo que ou somos ou é o interesse das nossas carências. Mas quando fala de escolha, a gente tem uma falsa sensação de liberdade. Eu sou livre. Mas o que me vem à memória é que quando se fala de escolha, vem logo sofrimento. Porque ao escolher, a gente percebe que a gente sofre. Porque quando eu escolho uma coisa, logo eu vou gerar detrimento a outra coisa. A partir do momento que eu decido por algo, eu preciso abrir mão de outro. E na vida, às vezes, a gente está diante de dilemas. E dilema é quando você tem duas partes que você precisa escolher e nenhuma delas são boas. E você tem que escolher talvez aquela que é menos pior, posso assim dizer, para que você entenda onde eu quero chegar. E quando a gente percebe que está diante de nós um dilema, escolha. A escolha, ela acaba gerando dentro da gente desafios, ela angustia a gente. Ela faz com que a gente se sinta muitas vezes acuado, assustado. Porque quando eu preciso perguntar se eu estou decidindo por mim ou se eu estou decidindo pelo outro. E não é fácil escolher. A gente tem dificuldade de tomar decisões. A palavra decisão, a etimologia desta palavra é de mais cisão. Você nunca pode decidir algo se não houver uma cisão, se não houver um corte. Se eu quero decidir, eu preciso estar pronto para cortar alguma coisa. Talvez eu tenha que cortar algum relacionamento, tenha que cortar alguma amizade que não está dando certo. Talvez algum namoro que está me levando para longe de Deus. Talvez é algum empreendimento que eu estou focado nele, que ele se tornou um Deus na minha vida, ele está dominando todo o meu tempo, a ponto de eu não consigo pensar em outra coisa a não ser ele. Então a escolha nunca é fácil. É muito difícil a gente mudar aquilo que estamos acostumados, a zona de conforto que já estamos. Já disse um grande pensador que mudar é complicado, mas acomodar é perecer. É muito complicado mudar. Tem gente que tem dificuldade de mudar até de lugar na mesa de jantar. Tem gente que tem dificuldade de mudar até os talheres que ele usa para comer. Eu conheço pessoas que se alguém mexer naquele garfo dele, ele vai ter tempestade dentro de casa. Porque ele só consegue comer com aquele garfo. É incrível, mas tem gente que é tão místico dentro da igreja que só acha que só sente Deus se ele sentar naquela cadeira. E se alguém sentar naquela cadeira, aquilo incomoda ele. Ele vai dizer: hoje vai ser o dia que eu vou sair vazio daqui. Então mudar é muito complicado, fazer escolha é desafiante. E nós sabemos que as nossas escolhas elas não estão focadas no outro, elas estão sempre voltadas para nós. Por isso que Deus, quando
coloca diante de nós a oportunidade para escolher, ele percebe que as nossas escolhas nunca são perfeitas. E não é à toa que a gente demonstra muitas vezes que nós estamos frágeis diante de desafios tão gritantes. Observe quando Elias, em 1 Reis 24:15, ele fala, 1 Reis, eu acho que eu anotei aqui o texto, 18:21, ele diz ao povo, que vocês agora decidam, se o Senhor é Deus, serviu, se Baal é Deus, serviu. Agora assuste-se com o que eu vou lhe dizer. Diz o texto que o povo não respondeu coisa alguma. Havia uma apatia no povo, uma indiferença, diante de uma pergunta tão fácil de responder. Para eles que já estavam acostumados a ver tanta vitória, tantos processos de uma relação com Deus, de êxito, de libertação. A pergunta é feita por Elias a eles, e eles estão diante de um desafio a escolher o Baal, porque Baal fala de fertilidade, Astarote, aquela mulher que se relacionasse Baal com ela, com certeza viria chuva. Então eles estavam preocupados com a fecundidade, preocupados com a prosperidade, preocupados com ser bem sucedido naquele lugar, naquela terra estranha, e parece que isso estava causando dentro deles uma indiferença. Escolha é difícil, sim. Não é à toa que Josué, quando olha para o povo, lá em Josué 24:15, é aqui que eu estava confundindo os capítulos, ele olha para o povo e diz assim: ei, vocês escolham hoje a quem vocês querem servir. Vocês querem servir como serviram os vossos pais, lá além do rio Eufrates? Ou vocês querem servir como as pessoas estão servindo atualmente a Deus? Eu não sei como vocês estão hoje querendo se colocar diante desta escolha. Como vocês querem servir? Vocês estão se adaptando, vocês estão se adequando ao modo vivente, vocês estão aceitando aquilo que funciona em detrimento ao que é certo? Vocês estão abraçando o pragmatismo da fé e buscando coisas que enumeram, que trazem volume para a igreja, mas não constrói de fato vida, não constrói de fato integridade de fé, vida cristã profunda? Eu não sei o que vocês querem. Se vocês querem servir como serviam seus pais antes de vocês conhecerem melhor a experiência com Deus, ou se vocês querem se adaptar ao tempo atual, a essa nova maneira de viver a fé cristã. Porém, uma coisa eu quero dizer a vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou aqui parafraseando a fala de Josué. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho uma escolha. E é interessante que a escolha deste homem e a escolha dos demais, elas estão focadas naquilo que não interessa mais a mim, mas que interessa a outro, que é maior do que eu. E que eu preciso reconhecer que na minha vida ele é mais forte, e que em tudo aquilo que eu procuro, tudo aquilo que eu penso, ele sempre será mais forte do que eu. Há uma canção anglicana em que diz assim: faz-me teu prisioneiro e eu serei livre. Força-me a render as minhas armas e vitorioso serei. E essa canção ela está dizendo para Deus: Senhor, faz-me teu prisioneiro e eu serei livre. Porque não há maior liberdade que a gente pode viver do que ser livre de nós mesmos. Livre dos nossos apetites, livre das nossas paixões, livre dos nosso jeito de lidar com o outro. A gente cria meta para poder ter uma relação com a pessoa. A gente cria meta para poder ouvir aquele pregador. A gente cria para ele uma regra, uma lei, para que possamos aceitar ele, fazer parte do nosso meio. Se ele não cumprir os nossos critérios, a gente exclui, a gente cria dificuldade, a gente mantém ele longe. Então nossas escolhas não são a partir daquilo que de fato interessa ao propósito do reino de Deus, que não trata o homem pela aparência, nem pela sua competência, mas porque ele resolveu escolher, porque ele resolveu amar, porque ele resolveu fazer com que a graça dele abunde. Aonde o pecado abundou, a sua graça veio a superabundar. Ele veio mostrar a excelência da graça, que é o poder dele se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. E é tão lindo isso. Paulo orou 3 vezes a Deus, não sei se foi em casa, no monte, na igreja, não sei aonde ele orou, mas diz a Bíblia que por 3 vezes ele orou a Deus, pedindo a Deus para remover esse espinho da carne dele. Eu não sei qual era o espinho de Paulo, eu também não quero ser aqui jamais presunçoso em tentar desafiar, dizendo o que é, mas parece que Deus deixa isso na escuridão, para que a gente possa de repente aplicar as nossas limitações. Isso é um Deus que quer que a gente procure ver aonde temos alguns espinhos. Quando ele começa, porque Paulo quer ser um homem completo. Paulo está percebendo que é um detalhe que precisa trabalhar, mas é só um detalhe para ele ser o obreiro completo.
para ele poder talvez estar até acima da média. Paulo está vendo que aquilo ali é só uma situação que está arranhando o seu ministério, ele quer resolver aquilo de uma vez, para ele ficar pronto, para ele ser aquilo que de fato a sociedade, a expectativa dos outros possam de fato ser confirmada a respeito dele. Aí quando ele ora a Deus, Deus olha para ele e diz: Paulo, vai nessa entoada, vai nesse jeito. Paulo, minha graça te é suficiente. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, Paulo, pois se glorie na tua fraqueza, para que em você habite o poder de Cristo. E Paulo diz então: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo começa então a compreender que não é nossa competência. Paulo então começa a perceber que Deus não está aqui buscando um homem perfeito, porque a palavra perfeito no latim quer dizer aquele que está pronto até o fim. Não há ninguém perfeito. A gente está vivendo, a gente está se refazendo sempre através da graça. A gente está vivendo sempre esse processo de ser mudado a cada dia, melhorado a cada dia. Por isso que eu falo do desafio aqui que se coloca diante de nós. Tem gente que escolheu seguir o atalho da vida. Tem gente que escolheu viver porque ele não tem coragem de viver, de encarar a si mesmo, de encarar de fato suas limitações, de lidar com o próprio limite que existe nele, de não entender isso. Então, Paulo agora precisa compreender, ele compreende, porque para que ele não se glorie, para que ele não pense que ele é o que é pela sua competência, mas para que ele perceba que isso é graça. Tem gente que resolveu pegar o atalho. Aquela mulher que caiu em pecado, ela até então ali era um erro, até então ela cometeu um erro, mas agora ela acaba vivendo a tal nível que ela vira o seu próprio erro, ela se torna o próprio erro. E tem gente que na vida vive assim, em atalho, vivendo aquilo que não é verdade, vivendo na verdade aquilo que atrai os interesses do outro, que alimenta as expectativas do outro, mas que não é ele. E ele vai vivendo isso, ele decidiu fazer isso, essa é a escolha dele, de ser o que ele não é. E aquilo se torna vazio, aquilo se torna na verdade improdutivo, aquilo vai fazendo com que ele perceba que ele está caminhando num caminho que parece até bom, mas no fim dele ele percebe que é morte, porque não há vida, não há convicção, não há profundidade cristã. Já disse uma certa pessoa, em 89 eu ouvi essa frase, que se atalho fosse bom não existia caminho. E às vezes a gente prefere o atalho porque é mais rápido, a gente consegue, através dos esquemas, através da estratégia, através das oportunidades que nos oferece, a gente quer chegar rápido. E a gente vive muitas vezes anulando quem somos, porque a gente quer buscar aquilo que está dando certo, a gente quer viver sempre aquilo que as pessoas esperam de nós, mas muitas vezes isso não traduz de fato quem Deus quer que você seja. Então escolha nunca é fácil. Por isso que para escolher, eu quero trazer para você aqui uma luz, através da palavra de Deus. Jesus disse que aquele que quiser seguir a Ele, a primeira coisa a fazer, o que é? Negue a si mesmo. Aleluia. Porque a melhor escolha que eu posso fazer é eu começar a aprender que a única forma de ser bem sucedido é negar a mim mesmo, negar meus interesses, negar minhas prioridades, fazer dele minha prioridade, fazer dele o alvo de toda a minha caminhada, de tudo aquilo que sou. Quando eu falo que Cristo é meu alvo, eu não estou dizendo que Cristo é um lugar, não estou falando de uma visão geográfica, onde eu tenho que chegar. Não, Cristo é meu alvo, porque Ele é quem eu devo me tornar. Ele é a revelação de quem eu devo ser. Ele é a revelação das virtudes invisíveis de Deus. Aquilo que eu dizia que não tinha como cumprir, porque era complicado para mim, Ele veio então, viveu isso, Ele encarnou isso, e mostrou que tem como eu ser como Ele quer que eu seja. Tem como viver como Ele propôs para mim viver. Tem como eu aceitar o outro, amar o outro sem esperar que ele me ame primeiro. Tem como eu não ter medo, porque a gente que ama lança fora todo medo. Eu não tenho medo de amar, eu amar sem esperar ser amado primeiro. Porque o amor lança fora isso. O amor lança fora minhas leis, minhas regras, minhas imposições, porque eu aceito como Cristo aceitou. É como eu disse, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
Se eu acordei hoje é porque Deus ainda acredita em mim. Se você acordou hoje é porque Deus ainda acredita em você. Por isso que diz o grande profeta Jeremias que a misericórdia de Deus são as causas de nós não sermos destruídos. Novas são a cada manhã, queridos. Hoje, amanhã, essa manhã, teve gente que não pôde abrir os olhos, passou direto para a eternidade, mas você pôde abrir os olhos. Não é porque você toma o remédio direitinho, não é porque você faz a caminhada direita, não é porque você segue o protocolo que o médico lhe recomendou, não. É porque a misericórdia de Deus é a causa de você estar de pé. Bondade e misericórdia segue todos os dias da tua vida. Isso é lindo, irmão. E saber que em cima de tudo, da minha imperfeição, dos meus limites, dos meus percalços e fracasso, eu fico tão feliz e alegre no meu coração em saber que eu sou uma escolha, que você é uma escolha, e essa escolha estava num plano eterno de Deus, porque não foi você que escolheu Ele, mas foi Ele que te escolheu. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então entre por estas portas, irmãos, com louvor. Participe dos atos de Deus com hinos. Reconheça que isto é um ato de amor de Deus para com você, que nesta noite dá a oportunidade de conhecê-lo tal como Ele quer ser conhecido. Mas como eu já disse, a maior maneira de você viver e escolher é você não escolhendo a partir de você, mas escolhendo, entendendo a proposta do reino de Deus, que é para o outro, negando a você. Lembra do que eu disse? Faz-me teu prisioneiro e eu serei livre. Não tem coisa melhor para você do que você começar a estar livre de você mesmo, livre de suas carências. Você precisa ser uma pessoa bem resolvida na fé. Cristo não pode ser uma cerejinha do bolo da sua vida. Cristo tem que ser a sua vida. E é isso que está dizendo aqui: amando ao Senhor teu Deus, verso 20, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é tua vida. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Ele é a tua vida. Glória a Deus. Você respira por Ele, você trabalha por Ele, você vive por Ele. Quer você coma, Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Ele é a razão pela qual você está aqui, porque você respira. Ele é a razão porque você levantou esta noite. Ele é a razão porque você faz o que faz. Por isso que diz ali o texto, que nós conhecemos muito bem a canção de Paulo, em Romanos 11, verso 33 ou 37, que ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão inescrutáveis são os seus caminhos, quão insondáveis são os seus intentos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu a ele para que por ele fosse recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória, pois, a ele. Então, quando eu olho para esse texto, quando eu vejo que a escolha não é fácil, eu preciso saber por que eu estou seguindo ele. Judas decidiu seguir Jesus, mas só que ele seguiu Jesus por suas expectativas. Ele viu um Jesus um revolucionário, ele viu um Jesus que poderia mudar o marco, tirar eles debaixo dessa imposição romana, de mudar toda a história dele, de libertar ele dos impostos. Judas olhou para Jesus e viu em Jesus uma pessoa que mudaria todo o conceito que estava sobre eles como pressão. Judas seguia Jesus, mas não entendia. Tem gente que está seguindo Jesus, mas não está entendendo. Olha, e é interessante porque quando a gente olha para o texto, diz um texto nas parábolas, quando alguém pergunta: Jesus, por que tu falas em parábola? Ele diz assim: olha, isso é interessante, irmão. Eu falo para que aqueles que têm ouvidos não entendam, têm olhos e não consigam ver. Olha aqui, o que eu estou ouvindo aqui Jesus dizer. É de propósito que ele não quer que algumas pessoas percebam e entendam o que ele fala. Tem gente que está na igreja, mas é apenas espectador. Você não foi chamado para ser espectador, irmãos. Você não foi chamado para assistir culto. Você foi chamado para participar dele. Você não é um espectador. Tem gente que veio para assistir. Desculpe-me, parece que pagou ingresso para estar ali. Então quando Jesus está dizendo aqui, ó, ei, alguns vão me ouvir, mas vão passar a vida inteira. Você está entendendo?
Alguns não vão seguir o erro, vão seguir o atalho. Eu ensinei eles a perdoar, mas eles vão se propor no seu coração a vingar a vida inteira. Eu ensinei eles a amar, mas eles vão colocar no seu coração a ideia de querer continuar mantendo o ódio dentro deles, porque eles não querem se entregar, eles não querem jamais se submeter ao outro, porque senão vão se tornar fracos. Judas foi um discípulo de Jesus, porém foi um péssimo aprendiz. Na psicologia dos discípulos, se você fosse pensar em Jesus na escolha, e olha que a gente percebe que Jesus, para escolher, Jesus não era como muitos de nós que são muito impulsivos. Jesus vivia uma vida de oração. E eu pergunto, por que às vezes a gente não ora como Jesus? Se olharmos para Jesus, se pensarmos nele, e dizer, não, Jesus não precisava orar. Não, Jesus orou para ensinar a gente que ele não orava porque ele queria poder. Ele orava porque ele tinha prazer em ter esse relacionamento com o Pai. Jesus, ele está lá no Jordão, ele ora. O Espírito aparece, Deus fala. Jesus vai para o deserto, ora 40 dias, 40 noites. Jesus vai escolher os discípulos, passa a noite toda orando para fazer uma escolha. Estou falando de Jesus, não estou falando de uma pessoa simples, comum como eu e você. Estou falando do próprio Jesus. Jesus vai para o monte da transfiguração, ora. Jesus se retira, vai para o jardim orar e se retira para orar sós. A multidão está querendo ele. O discípulo chega lá, mestre, a multidão está esperando. Não, tem hora que preciso ficar só. Tem hora que é preciso sair de cena. Tem hora que é melhor você ir para o teu quarto. Escolhas. Jesus orava, Jesus buscava, ensinando a gente. E às vezes a gente não consegue perceber que para escolher não é tão simples assim. A gente precisa lançar todas as nossas expectativas nas mãos de Deus. Confiar inteiramente nele. E saber que ele é aquele que é o curso da nossa vida. Ele é aquele que traça os nossos caminhos. Nós estamos envolvidos num plano que não é nosso, mas dele. Nós estamos envolvidos em um caminho que não é nosso, mas o dele. Eu não tenho uma missão, eu pertenço a uma missão que pertence a Deus. Eu estou dentro desta missão que é dele. Então eu vou cumprir aquilo que foi chamado para o meu tempo. Mas eu não sou aquele que começa e encerra, um planta, outro rega, mas Deus continua conduzindo a sua obra e dando a ela um crescimento. Mas eu preciso entender que eu faço parte como uma peça dessa engrenagem, no corpo de Cristo, para que isso aconteça, para que tudo funcione. Mas eu preciso saber fazer escolhas. E a melhor escolha que eu tenho que fazer muitas vezes é me retirar. É depender dele. É confiar inteiramente nele. Saber que ele é o Senhor de minha vida. Ele não é o Senhor porque eu dobrei o joelho e aceitei ele como o Senhor de minha vida. Não. Ele é Senhor porque Deus fez ele Senhor de nossas vidas. A Bíblia diz que Deus fez ele Senhor. Às vezes a gente diz para uma pessoa que não é evangélica: ei, permita Jesus ser o Senhor de sua vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, queira você concordar comigo ou não, Deus fez ele Senhor de sua vida. Porque ainda que o mundo proteste, ainda que o inferno se arregimente e faça rebelião, dizendo que não aceite, a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua há de reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Deus fez ele Senhor. Ele é Senhor de sua vida. É por isso que quando você está frustrado, você está desanimado, você reclama que algumas coisas não estão dando certo. Elas não estão dando certo porque esses são os seus planos, mas o de Deus continua em frente. Porque os pensamentos de Deus não são teus pensamentos, e os caminhos dele não são os teus caminhos. E todas as vezes que te sentirem frustrados, pare, não reclame, reconheça que ele é Senhor de sua vida. Deus te abençoe. Que esta palavra possa tirar você da zona de conforto, se você está. Que esta palavra possa te incomodar esta noite e fazer com que você acorde de madrugada dizendo: Deus, o Senhor é a minha escolha. O Senhor me escolheu e eu não vou abrir mão disso, Senhor, porque eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida há de continuar até o dia de Cristo. Cadê você? Ele é a tua escolha. Não tenha medo, porque foi ele que te escolheu. Deus não erra a cabeça.
Os dons dele são sem arrependimento. O que ele te chamou para você ser, não tenha medo, vai em frente, siga em frente. O Senhor é contigo. É muito bom dizer isso. Talvez eu possa dizer aqui para o pastor Fábio, para o pastor Alexandre, ó, precisar de mim, ou então, né, pastor Joelson, ó, estou contigo, tá? Aí de repente ele chega para mim, pastor Ademir, lembra que dia que o senhor falou que precisar de mim? É que eu estou precisando aí de uns 100 reais. Aí eu falo, não, mas eu falei que eu estou contigo na oração, orando aí, estamos juntos, né? Mas quando Deus diz assim, não temas porque eu sou contigo, é porque Ele é contigo mesmo. Independente que você tropece, independente que você erre. Às vezes as pessoas cantam assim, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel a mim. Eu não consigo entender muito essa letra, porque quando eu olho para Ele, Ele diz que Ele é fiel a Ele mesmo. Ele não pode negar quem Ele é. Porque ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Porque se dependesse da tua competência, se dependesse do quanto você acerta, por isso que Paulo diz que não depende de quem corre, não depende de quem chega lá, mas de Deus que se compadece. Então glorifica Ele, irmão, porque bondade e misericórdia nos seguem todos os dias de nossa vida. Se você pode aplaudir, aplauda Ele.